Programa Educação, Apoio Cultural Simpro-ES, Sindicato dos Professores do Estado do Espírito Santo, TV Sudeste Guarapari, Lab do Bem Comunicação, Espaço Massoterapia Rejane Dias e Brandão Advogados e Associados. Olá, eu sou o professor Alexandre Valim Machado. Estamos começando mais um programa Educação, um espaço destinado a mostrar os profissionais que defendem, que estão atuando no desenvolvimento da educação do Estado do Espírito Santo. Essa semana eu tenho o privilégio de falar para vocês que nós teremos uma professora muito querida nossa, a professora Paula Ginaína Costa. Daqui a pouquinho estaremos juntos. Não saia daí! Programa Educação com o professor Alexandre Valim Machado. Olá, estamos de volta. Estamos com uma professora muito querida, uma professora que vem atuando há muito tempo em diversas causas em benefício da educação do Estado do Espírito Santo, a professora Paula. Professora, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer é meu estar aqui com vocês hoje. A casa é nossa, professora, sinta à vontade. Na verdade, essa casa você está mais tempo do que eu, é mais sua do que a minha. É nossa. Paula, antes de mais nada, eu queria conhecer a Paula. Né? A Paula esposa, a Paula professora, a Paula sindicalista. Mas vamos começar, me conta um pouquinho da sua história na educação. Boa pergunta, né? Começa com a Paula psicóloga, né? Eu estou formada há 18 anos e a educação entrou na minha vida há 13. Então a gente já tem uma caminhada, né? Você ao longo dessa caminhada na educação, como aconteceu? Você começou primeiro a clinicar, isso mesmo? E depois foi para a educação? Como é que foi? É engraçado a sua pergunta, né? Logo depois de formar, acho que todo profissional de psicologia ele começa com a clínica, né? A gente tem uma abertura até maior. E no meu caso foi bem coladinho a clínica e eu já comecei como professora de ensino superior no curso de gastronomia. Todo mundo acha assim, nossa, de gastronomia, uma psicóloga. Eu comecei dando aula de recursos humanos. Foi uma grande experiência, um curso maravilhoso, né? Acho que todo mundo gosta, né? De gastronomia, pensa, né? Então, toda a minha caminhada de educação começa com esses alunos de gastronomia e aí começa todo um trabalho, né, que vai sendo trilhado nesses 13 anos. Você aqui do Espírito Santo mesmo, você vem de fora, como é que você... Me conta um pouquinho. Eu adoro contar minha história. Eu sou do interior, sou da cidade de Baixo Guandu, alguns conhecem, né? Vim pra cá para poder estudar no ensino médio, né? E desde então andei um pouquinho, morei no estado de Rondônia, em Porto Velho. Passei no vestibular na Federal lá e depois vim para a UFES. Desde então estou aqui. Então você estudou primeiro lá em Rondônia? Comecei na Universidade Federal de Rondônia, na UNIR, fiz lá 2 períodos de psicologia e depois vim transferida para a UFES. Aí me diz uma coisa, uma coisa é a Paula, a nossa Paulinha, professora. Como se deu essa mudança para sindicalista? Como é que aconteceu isso? Pois eu acho que o sindicalismo vem já de berço. Meu pai era sindicalista, meu pai foi do Sindicato de Bancários, meu pai era bancário, tem toda uma história de militância, né? E dentro da educação, eu falo que nós somos professores sempre e nós buscamos sempre o melhor. Então eu tinha muita inquietude no meu espaço de trabalho com as relações de trabalho e buscava sempre o sindicato como um auxílio naquilo que eu acreditava que eu, como professor, como profissional, eu tinha como direito, né? E aí o sindicato, ele, né, já estava na veia e ele abriu as portas para que a gente pudesse estar aqui juntos, auxiliando. Então, no primeiro momento, eu vim para o sindicato como psicóloga, então eu vinha para o Simpro como psicóloga do Simpro, antes de ser de fato, né, diretora, estar no Simpro. E já aqui, conhecendo toda essa luta, todo um sindicato combativo, eu falei, nossa, é isso. É isso que eu sempre busquei. É diferente ser professor e ser sindicalista? É diferente? Tem uma diferença? Você sente isso? Olha, eu permaneço em sala de aula, então eu trabalho em 2 instituições, estou em sala de aula, então eu consigo ter esse olhar como sindicalista numa prática que é diária. Então eu acho que contribui muito. Então acho que não existe uma separação. Existe a professora Paula,
que está à noite nas instituições dando aula e durante o dia está no sindicato buscando levar para a sala de aula, para os meus colegas, tudo aquilo que a gente vivencia e que a gente acredita também, né? E está em sala de aula, e está como sindicalista. As visões, os questionamentos, eles mudam? É interessante, né? Em primeiro momento, eu acreditava que mudaria, né? Mas eu tive tanto apoio do meu grupo, assim, nós precisamos de alguém que nos represente, de alguém que esteja conosco sempre, alguém que converse a mesma linguagem, né, que nós estamos tendo, que veja a nossa realidade, que eu acho que não mudou, não. Eu acabo sendo aqui dentro a mesma professora, aquela que fala mesmo, né? Todo mundo sabe que eu falo bastante, a que questiona muito, a que vai pra rua, a que acha e briga mesmo por aquilo que eu acredito. Eu acredito num mundo melhor, eu acredito num espaço de trabalho melhor, acredito. Isso faz parte de mim. E isso eu trago tanto para cá quanto para as instituições quando eu vou conversar com os meus colegas, né? Uma coisa que me chama a atenção. Primeira vez que você foi para a rua defender os direitos, como foi? Como você se comportou? Porque deve ser uma experiência diferente a primeira vez. A primeira vez foi emocionante, assim, eu lembro como se fosse hoje. E aí eu tive uma grande companheira aqui dentro, e ainda tenho, né, que é a Jussara, dentro do sindicato. E ela olhou pra mim, ela falou assim, nossa, porque ela tem 1,80m, eu tenho 1,59m, né, gente? Então nós estamos... Ela falou, Paula, você ficou tão maior do que eu nesse momento. Por quê? Porque eu estava tão encantada, mas ao mesmo tempo eu estava me sentindo muito feliz, porque eu acreditava naquilo que eu estava buscando, que era a melhoria do espaço de trabalho para os meus colegas e para mim. Então eu estava ali brigando por mim, no primeiro momento, brigando no modo de falar, né? Que a gente acaba brigando com o sistema como um todo, mas que eu podia estar ali buscando algo melhor para todos nós. Isso me deixa ainda muito feliz. A Paula fez parte da primeira vez que eu fui, você lembra? Tomei um banho de ovo. Foi mesmo. Jogava o ovo, fui batizado. Você não teve esse prazer não, né? Não tive. E aquele momento que, especificamente, que ele acabou levando um banho de ovo, foi um momento muito importante no estado do Espírito Santo, onde tanto a rede particular quanto a rede estadual estavam juntos em uma grande caminhada, buscando nossos direitos. Então foi um momento muito bonito, por mais que você tenha levado a sua ovada, eu acho que foi um momento para a nossa história muito importante. A gente ali naquele momento, gostaria de falar porque às vezes a gente trabalha na iniciativa privada, a gente tem muita gente que tem ideologias partidárias diferentes, né? Um é esquerda, outro direita, outro não tem nenhuma. Mas essas manifestações nossas, elas não têm cunho político, elas têm cunho de defender o professor. E a gente sabe da dificuldade do professor da iniciativa privada, né? E é se defender, né? Exatamente. Explica um pouquinho isso pra gente. Porque quando você vai para lá, às vezes não tem tantos, mas é você que está representando eles. Sim. E a sua fala é muito interessante, porque eu dou aula de ciência política para o curso de Direito, né? E a minha coordenação até discute muito isso, assim, porque lá eu não tenho partido. Lá eu falo de história, eu falo do Brasil, do que acontece nesse mundo, né? Então, quando eu estou ali naquele espaço, naquela passeata, ou na busca daqueles direitos, né, muitas vezes na defesa desse trabalhador, eu não tenho partido, eu sou professora, e como professora estou ali, tal qual como eu explico com os meus alunos, e eu discuto com esse coordenador, inclusive, do curso, que nós temos posicionamentos políticos diferentes, que não cabe, né? A gente se dá muito bem e a gente fala disso em sala de aula. Aqui é a professora Paula, aqui é o professor fulano, né? Então, quando eu vou à rua, não é o partido, não é a minha convicção política, a minha visão de mundo. É a Paula professora na busca daquele direito, na defesa daquele trabalhador, na defesa dos meus direitos também, né? Ou seja, é maior do que uma posição política. Falei para você que seria interessante conhecer a professora Paula, a Paulinha. A gente vai dar uma paradinha e já volta rapidinho. Programa Educação. Apoio Cultural Simpro-ES, Sindicato dos Professores do Estado do Espírito Santo. TV Sudeste Guarapari. Lab do Bem Comunicação. Espaço Massoterapia Rejane Dias. E Brandão Advogados e Associados.
E olha só quem a gente está recebendo aqui no intervalo do nosso programa Educação, uma grande companheira, uma pessoa que vem trabalhando com a gente em vários eventos. A nossa conveniada, a nossa parceira Flávia, que é consultora da Mary Kay. Como é que você está? Tudo bem, Luciano. Tá diferente, com cabelo novo. Cabelo cacheado, né? Flávia, me fala rapidamente que trabalho você desenvolve, o que pode ajudar tanto a professora como o professor, né? Ficar mais bonito nesse tempo de pandemia. Exatamente. Nesse tempo de pandemia a gente não pode deixar de cuidar da gente também. Apesar de estar em casa, né, mais à vontade, arrumar um tempinho para ter aquele cuidado especial com a gente. Então eu trabalho com meu serviço é uma consultoria, né, um trabalho diferenciado, personalizado. A gente dá atenção e verifica a necessidade da cliente. Onde que a gente tem os produtos para ela experimentar, ver se realmente dá resultado, se ela vai gostar, né? E é todo um trabalho diferenciado. Programa Educação com o professor Alexandre Valim Machado. Estamos de volta com o programa Educação. Essa semana estamos com a professora Paula. Professora, agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto dentro da área da educação. Você tem contribuído de forma espetacular numa das áreas mais especiais, que são as, como leigo eu falo, são as doenças emocionais, as psicológicas. Como está o professor nosso? Até mesmo antes da pandemia, como está a nossa categoria? Obrigada por essa oportunidade de poder falar sobre isso, né? Nosso professor está doente. Nosso professor hoje grita por socorro. Vou falar de antes da pandemia, mas vou falar começar falando do momento presente. Hoje o nosso professor está doente, ele grita por socorro, ele precisa de ajuda. Então a gente faz os atendimentos, né? Hoje estão fazendo atendimentos online. E as grandes reclamações são sobrecarga de trabalho. O nosso professor, ele está estressado, mas não aquele estresse que a gente coloca no dia a dia, no senso comum, como se não fosse algo sério, não. Eu tenho um professor hoje estressado no seu ambiente de trabalho. Eu tenho um professor com síndrome do pânico. Eu tenho um professor com altos níveis de ansiedade. Então, eu até... Uma palestra, eu estava conversando com as pessoas, né, que nós, todo o grupo, na verdade não só os professores, mas os trabalhadores, nós dormimos de um dia, no dia 16 de março, por exemplo, sabendo algo, mas acordamos no dia 17 já dentro de casa, em um isolamento forçado, onde a gente desconhecia o cenário, né? A gente acreditava que ia passar rápido, a gente não sabia o que estava acontecendo. E aí eu uso esse momento para discutir como vinha esse trabalhador, e aí sim, antes da pandemia, né, já vinha cansado. Nós vimos em ambientes de trabalho, muitas vezes, que estava adoecendo também o trabalhador. E aí, de repente, ele se coloca em total isolamento dentro de casa, sem saber o amanhã, né? Então a gente discute essas três fases. A primeira é desse isolamento, que é o susto. Depois esse profissional, esse professor, ele passa pela fase do medo. O medo do que vai acontecer, o medo do que está acontecendo. Continua empregado. Se eu vou continuar empregado, se eu não vou. E aí eu tenho um novo surgindo para ele, que são as aulas remotas. E aí eu não tinha computador, eu tenho que ter. Eu não tenho internet, eu passo a ter que correr atrás, porque o meu empregador, ele não me oferece esse material, mas eu preciso desse material para me manter empregado, né? E aí as pessoas passam a entrar na minha casa, porque aquele computador, eu estou do lado de cá, e todo esse meu universo, ele é desnudado naquele momento, né? Quando eu tenho que ser, no meu caso, por exemplo, né? Vamos lá, eu sou esposa, então eu estou sentada na minha sala, eu tenho que pedir ao meu marido para ficar no quarto, eu tenho uma cachorra, eu peço a cachorra, leva a cachorra junto, porque senão ela passa correndo e late no meio da aula. Eu tenho o aluno também do outro lado, com todas as suas dificuldades nesse momento, né, dessas aulas remotas, e aí eu tenho esse professor dentro desse espaço passando pela terceira fase,
eu passei pelo isolamento forçado no primeiro momento, o medo, e aí eu tive que me reinventar, e aí eu passo para a fase das perdas. E aí eu começo a ter perdas de vários modos, perdas muitas vezes financeiras, de renda, alguns perdas de trabalho, muitos dos nossos professores foram mandados embora. Eu passo a ter perdas sociais, então eu tenho familiares muitas vezes adoecendo, e aí junta todas essas 3 fases, o nosso professor ele adoece psiquicamente falando. E aí eu tenho um professor que tem que estar dando conta de tudo, ao mesmo tempo que ele se cobra e se culpa muitas vezes por ele não conseguir dar conta de todo esse espaço, desse novo para ele. E aí eu tenho um professor adoecendo, eu tenho um professor hoje doente. Quer dizer, ele já estava doente, agora pior ainda, né? Ele e se mesmo agravou, né? o que não estava, né? As aulas remotas trouxeram um novo universo, então o trabalho aumentou significativamente. Então hoje eu tenho 3 vezes mais trabalho do que eu tinha antes. Eu tive que construir um novo planejamento, novas formas de atividade, me adaptar a uma nova plataforma, a construir nova forma de encantar e de trazer, e principalmente de manter esse aluno conosco. Então, mesmo aquele que não estava, ele passa a estar. Então hoje eu garanto a você, eu tenho 90% dos meus professores esgotados fisicamente e psiquicamente. Segundo a OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, antes eu tinha 30%, por exemplo, dos nossos professores com estresse no ambiente de trabalho. Hoje eu tenho 70% dos meus professores com estresse dentro de casa, no seu ambiente de trabalho, né? Então, a gente já ouviu, e quando a gente fala de estresse no ambiente de trabalho, a gente pode falar da síndrome de burnout, né? Que é a síndrome da exaustão pelo excesso de trabalho, onde muitas vezes eu não consigo lidar. Então, esse é o universo que nós temos hoje e que o sindicato está muito atento a tudo isso que está acontecendo, para que se construam estratégias de auxílio a esse professor. Infelizmente a gente está chegando ao fim. Falei que você era rapidinho, né? Manda um abraço para os nossos professores. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Me colocar à disposição. Nós estamos aqui no Sindicato dos Professores. Tudo aquilo que vocês necessitarem, nós estamos aqui e podem contar conosco. E até a próxima com o nosso programa Educação. Um forte abraço para todo mundo, gente. Programa Educação. Apoio Cultural Simpro-ES, Sindicato dos Professores do Estado do Espírito Santo. TV Sudeste Guarapari. Lab do Bem Comunicação. Espaço Massoterapia Rejane Dias. E Brandão Advogados e Associados.